Nesse vídeo de hoje, nós também papel qual é que é a obra de função de Deus Filho na plano de salvação ou redenção de homem. No vídeo anterior, nós estuda a obra de função de Deus Pai na plano de salvação e também nós estuda que, de acordo com o livro de Hebreus 9:14, plano de salvação é um ato complexo de um Deus triuno. E cada pessoa da divindade tem funções específicas na plano de salvação, assim como também na plano de criação. Alô, meus povos, mais um vez, tenho mais um vídeo de hoje. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa. Bem-vindo a esse canal Bíblia Aberta. Hoje nós também estudar qual é que é a função de filho na salvação de homem. Eu queria começar a ler no livro de 1 Coríntios 15, 3-4, está falando o seguinte: porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ali tu percebe que a obra de filho tem a envolver expiação de ser humano, ela tem a envolver uma reconciliação entre Deus e ser humano, e ela tem a envolver redenção. Morte de filho, nesse caso, Jesus Cristo, foi fundamental para que o Pai pudesse ter um argumento legal para ele poder perdoar o pecador. E de acordo com o livro de Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. E de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Isso significa que nosso destino era nascer, crescer, morrer sem direito a ressuscitar de volta. Mas, no entanto, Deus hoje aqui eternidade que está ser mesmo coisa sem mim cunhoso lá nasceu. Então Deus elaborou um plano de salvação, mas só que Deus quer elaborar um plano qualquer, um plano barato. Para modo, se Deus cadava pecado se punição necessária, então Satanás tinha razão na sua rebelião contra a autoridade de Deus. Porque quando que Satanás rebela contra a autoridade de Deus, ele estava te rebelava contra a lei de Deus. Então Deus tinha que punir o pecado. Agora, ao mesmo tempo, como Deus ele é amor, e que queria passar a eternidade sem seus filhos que estava condenado à morte, algo tinha que ser feito. Como resolver esse dilema? Deus Pai punindo ele próprio, na pessoa de Jesus, pecado do ser humano. E quando que Jesus morre sem merecer, tu presta bem atenção, como ele que está segredo. Como que ele morre sem merecer? E até eu te pergunto, mas por que sem merecer? De acordo com Hebreus 7:26, Jesus que mereceu a morte, para morte, a ele era santo, inculpável e sem mácula. Porque se salário do pecado é a morte, ele como é que peca, então é que merecer morrer. Agora, já que Jesus morre sem merecer, isso dá Pai de fazer três coisas. Deus pode punir o pecado, Deus pode perdoar o pecado e Deus pode desmascarar Satanás. Tu pode ler isso no livro de Colossenses, capítulo 2, 14-15. Então, com a morte de cruz, Deus Pai pune o pecado de todo ser humano na filho. No livro de Isaías, capítulo 53, está mostra que Jesus recebeu essa punição. Como Jesus morre sem merecer, então agora Deus tem direito legal de que permitir ser humano permanecer morto, para modo de Deus de punir o pecado de ser humano em Jesus Cristo. E como Jesus morre sem merecer, agora Deus tem direito legal de transferir justiça de Cristo para ser humano. E de acordo com o livro de Romanos 5:1, no ler o seguinte: pela fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Então agora, Deus tem um direito legal por causa da morte de Cristo na cruz. Primeiramente, morte de Cristo, ele satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Depois eu já isso no livro de Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus sobre o pecado te exige destruição de pecado. E claramente, uma vez que ser humano é pecador, também ele será morto junto. Então, com a morte de Cristo, primeiramente ele satisfazer a ira de Deus. Isso significa que essa morte foi uma morte vicária. Isso significa que essa morte foi uma morte substituinte. Jesus morreu no lugar de pecador. E até inclusive tem alguns teólogos têm esse argumento de que Cristo morre apenas para dar um exemplo de altruísmo e outras ideias. Mas tudo isso é heresia para a moda de Bíblia te deixa muito claro que a morte de Cristo
Cristo é substituinte e Ele bem resgata ser humano. Do poder ler no livro de Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo, quando Ele morre na cruz, Ele além de aplacar a ira de Deus sobre o pecado, Ele também morre no nosso lugar. Coisa mais que a morte concretiza. A morte era cumprir tudo ofertas expiatórios profetizados e realizados no Antigo Testamento. Ou seja, isso te demonstra que todo ser humano, de toda época, foi salvo através de um único plano de salvação. Nessa morte para ser humano como o último Adão, de acordo com a Bíblia, primeiro Adão te representa toda a família humana, então primeiro Adão transferir para nós constituição genética a natureza pecaminosa dele. Agora, 1 Coríntios 15:45 está falando que Cristo é o segundo Adão. E ele, como representante da humanidade, tudo quem que exercer fé em Jesus, Jesus pode trazer essa pessoa todo o benefício de ser morte substituinte ou morte vicária. Tu pode ler tudo isso na Romanos, capítulo 5, 12 a 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ali pode perceber que Cristo tem essa parte de expiação, ele expia para nosso pecado. Ele permite que nós seja perdoado, reconciliado com Deus. E ira de Deus sobre o pecado é aplacado, e por isso que a morte de Cristo é substituinte ou vicária. Uma outra função de filho na salvação de homem é reconciliação. Quando que Cristo morre para pecador, Cristo recebe castigo que pecado merecer e, portanto, é reconciliando com Deus Pai. Tu pode ler isso no livro de Romanos 5, 10, 11. Ele está falando o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ali de poder perceber que quando que Cristo morre no nosso lugar, Ele reconciliando com Deus Pai. Nós do tinha tornado inimigos de Deus. Reconciliação é torna inimigos em amigos. E foi exatamente isso que Cristo proporciona para ser humano. Uma outra função de filho na salvação de homem é redenção. O termo ou significado de redenção é abrangente e ainda ele mostra um processo que está acontecendo a tempo e ele vai até a vinda de Cristo. Redenção tem três aspectos fundamentais. Na redenção tem resgate, libertação e glorificação. Redenção de resgate é a obra de Cristo que, por meio de qual que ele redimiu, ou melhor, que ele resgata pecador de escravidão do pecado. Tu pode ler isso na Hebreus 9:14, Apocalipse 5:9 e Marcos 10:45. Cristo resgatando de escravidão de pecado, mas não de presença de pecado. Isso é muito importante de distinguir. Na presença de pecado, isto acontecer só na glorificação. Então, Cristo só resgatando de escravidão de pecado, mas não de sua presença. Agora, na redenção de libertação, Cristo libertando de culpa e de poder de pecado. Não pode ler isso no livro de Romanos, capítulo 6, 11 a 14 e Romanos 8, 21. Redenção na glorificação, Cristo estava atrás de nós, natureza pecaminosa, Ele está transformando definitivamente para que nós do poder ter estrutura física, mental e espiritual para estar na presença gloriosa de Deus e de anjos e de tudo outros seres de mundo não caído. No resumo de estudo de hoje, função de Cristo na salvação de homem, tem expiação, com a morte de Cristo, ele trazendo reconciliação, redenção e, por último, aquela glorificação que ele recebe na ocasião de segunda vinda de Cristo. No próximo vídeo, também estuda sobre função do Espírito Santo na plano de salvação de homem. E eu tenho que lembrar, a terceira pessoa de divindade também tem função muito importante e tu te espera, mas que te perder próximo vídeo. Se você gostar desse vídeo, já você sabe onde compartilhar com outros amigos, porque a Bíblia fala: de graças dais, de graças recebeis. Buta acredita ou não, verdade é verdade.